E aqui o que eu tenho basicamente dessa informação é o módulo do meu dB. Então, esse módulo aqui, essa intensidade, esse pequeno dBzinho devido a esse ds é isso aqui. Mas nós sabemos que o campo magnético é vetorial. E nós intuitivamente já dissemos que ele é para dentro aqui da tela do computador. Então, observa que IDS e R estão no mesmo plano, que é esse plano da tela, mas o meu dB, ele está perpendicular a esses dois vetores. Ele é perpendicular, ele está saindo, né, ele está entrando na tela do computador. Então, a gente já consegue perceber que esse campo magnético, ele é 90 graus com esses dois vetores, e que o produto vetorial, então, pode estar relacionado entre esses três parâmetros, assim como ele estava relacionado na força magnética. Levando em consideração, então, as direções, o que nós podemos ver agora, vetorialmente, ó, é que esse meu campo magnético, ele aqui, ó, é o produto vetorial de IDS vetor R. Né? Antes nós tínhamos um módulo que dependia do ângulo entre eles, agora passa a ser vetorial, tá certo? E a gente vai então perceber que esse campo magnético é sempre 90 graus, é sempre perpendicular ao plano que contém esses dois vetores. Essa equação é conhecida então como a lei de Biot-Savart. É uma lei empírica, tá certo? Para calcular campo magnético, vindo de um campo magnético produzido por uma corrente elétrica que passa por qualquer fio, e a gente chama de lei de Biot-Savart. O que a gente faz é estudar essa lei de Biot-Savart para casos específicos, dependendo do formato que eu tenho desse fio aqui. Eu vou achar campos magnéticos, o valor do campo magnético vai mudar. Tá certo? Antes de a gente ir para casos específicos da lei de Biot-Savart, eu queria dar uma olhada aqui nessa posição, nesse fio, quando eu corto ele aqui. Eu vou cortar esse fio aqui, tá? E eu vou olhar ele de frente. Quando eu faço isso, essa é a visão que eu tenho. A minha corrente tá entrando. Aqui é o meu fio, e observa que minhas linhas de campo magnético, elas são círculos, são linhas de campo fechado. É a primeira vez, né, que a gente vê esse tipo de linha, assim. A gente normalmente tem trabalhado com campo magnético uniforme, né, uniforme. São linhas que começam num polo e terminam no outro. Agora a gente vê campo magnético de linhas de campo realmente fechada, olha só, tá? Se eu seguir a regra da mão direita, eu boto o polegar aqui apontando para dentro da tela. Se eu rodar os dedos, eu tenho a orientação, então, do meu campo magnético. Observa que próximo do fio eu tenho um maior número de anéis e distante do fio eu tenho menos número de anéis. Isso aí já é aquela informação de linhas de campo. Quanto mais concentrada as linhas de campo, mais intenso vai ser o campo magnético. Ou seja, aqui perto do fio, meu campo magnético vai ser maior do que aqui, nessa distância maior do fio. Então, esse desenho ele representa bem, de uma maneira bem clara, o campo magnético, o que acontece com o campo magnético ao redor do fio. Assim como eu falei da regra da mão direita aqui, a gente pode passar para o desenho, ó, né? O polegar seguindo a direção da corrente e os outros dedos vão dar o sentido do campo magnético. Então, olha, nessa direção, nessa posição aqui, meu campo magnético está entrando na tela, ele circula ao redor, né? E aqui ele vai ter um campo magnético saindo da tela. Esse aqui é um círculo porque a gente vê que o campo magnético depende da distância R.
Ora, se essa distância aqui até essa distância mantém a mesma distância aqui, a mesma distância aqui, a mesma distância aqui, então todos nesses pontos que tem a mesma distância, eles vão ter o mesmo campo magnético. Por isso que a gente tem o círculo. Se a corrente aqui ela desce agora, faz a regra da mão direita, muda aqui a orientação do campo magnético. Agora, desse lado, exatamente nesse ponto, o campo magnético está entrando na tela, ele circula, do lado de cá o campo magnético está saindo da tela, certo? Então, agora sim, né, vamos ver a aplicação da lei de Biot-Savart para duas configurações. A primeira é o fio retilíneo longo. Eu tenho um fio aqui infinito, observa que agora ele está bem retinho, longo, ele vai do mais infinito até o menos infinito. E eu quero encontrar o valor do campo magnético aqui, ó, nessa posição. A uma distância R do fio, tá certo? E aí eu vou ter que cortar esse fio em vários pequenos pedacinhos. E bem aqui tem esse pedacinho DS aqui. A uma altura S aqui, eu tenho um pedacinho DS, tá certo? Então o ângulo entre eles é esse θ aqui. E a distância Rzinho é a distância da minha contribuição, onde eu tô, o meu IDS, o que eu tô querendo estudar, que tá fazendo o campo magnético aqui. Observa que Rzão é só a distância do fio para o ponto que eu tô querendo calcular o campo magnético. Rzinho é a distância do meu DSzinho até o ponto que eu tô querendo calcular o campo magnético, tá certo? E aí, pela regra da mão direita, a gente vê que a corrente está subindo, então que nessa posição o meu campo está entrando na tela. E agora, o que a gente faz? A gente vai aplicar a lei de Biot-Savart. Eu tô pegando aqui ela escrita da maneira de módulo, tá certo? E eu vou levar em consideração a simetria do problema. O que eu quero falar? Tô falando de simetria. Eu tenho um fio de mais infinito até menos infinito. Eu posso integrar de menos infinito a mais infinito. Mas se eu escolher esse ponto aqui como a minha origem, eu posso então integrar apenas a parte de cima de 0 a mais infinito e eu dizer que a contribuição do restante vai ser essa integração multiplicado por 2. Porque no meu problema, se eu tiro de menos infinito até 0, é como se eu estivesse tirando metade da contribuição do campo magnético aqui. Ou seja, o meu campo magnético total, né, ele é igual a 2 vezes o somatório da pequena contribuição dos meus DS de 0 até mais infinito. Isso vai facilitar a minha integração, tá bom? Por isso aparece um fator 2 aqui, porque eu estou usando a simetria do problema para facilitar a minha integral. Joia. Então, tá aqui o meu campo magnético, que é 2 vezes integrar de 0 até mais infinito. E o meu dB nada mais é do que aquela expressão de Biot-Savart, né? Então, vai ser μ0i sobre 2π. 2π por quê? Porque o 4π que eu tinha aqui embaixo, eu já cancelei com esse 2 aqui, ó. Tá certo? Então, integral de 0 a mais infinito. E dentro da integral ficou seno de θ ds sobre R2. Observe que as variáveis θ, R e S não são independentes. Como assim elas não são independentes? Se eu alterar o ângulo θ, eu altero alguma dessas outras duas distâncias. Se eu mudar a distância R, eu altero o meu DS, eu estou usando outro DS. Então, eles são dependentes. Eu posso escrever um em função do outro. Por exemplo, esse R aqui, esse Rzinho, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e dizer que Rzinho é S ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Eu vou voltar aqui o slide, olha só, meu Rzinho é minha hipotenusa.
né? É Rzão ao quadrado mais Szinho ao quadrado. Então, eles estão conectados. Eu posso escrever um em função do outro. E o meu seno de θ, eu posso dizer que ele é seno de π menos θ. Onde isso daqui vai ser o quê? O que é a função seno de um ângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá aqui a minha hipotenusa, ó, que a gente acabou de escrever, né? É só botar a raiz quadrada aqui, a gente diz quanto é R. Então, a função seno de θ é igual à função de π menos seno de θ, e eu posso escrever isso aqui, tá certo? Π menos seno de θ, eu vou voltar aqui, esse aqui é o meu θ, e π menos seno de θ, desculpa, seno de π menos θ é como se fosse todo esse ângulo menos esse aqui, ou ficou só esse ângulozinho interno. Então, o seno desse ângulozinho interno é cateto oposto, que é R, sobre hipotenusa, que é Rzinho. E aí, a gente aparece, então, com essa expressão, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores aqui na minha integral, para poder eu trabalhar com variáveis mais independentes e facilitar a minha integração. Isso nada mais é do que uma técnica de integração, certo? Eu substituí, pronto, tá aqui o meu, vamos voltar aqui. O meu R2, eu tenho essa expressão, né? E o meu seno de θ vai ser R sobre essa raiz. Então, vamos lá. Meu R2 tá aqui, e o meu seno de θ é R sobre essa raiz. Agora, eu escrevi ela, né, com um exponencial aqui, tá certo? Tem um expoente, agora a raiz virou um expoente. E agora, o que a gente faz? Olha, aqui eu tenho um número de mesma base, ó. Mesma base elevada a 1, com essa base aqui, né, elevada a 1 meio. Então, eu posso somar as bases, vai dar 3 meios.